crianças, vamos conhecer um pouco sobre as plantas. Todas as plantas estão adaptadas aos meios em que vivem. Os cactos vivem em ambientes que falta água. Suas folhas são transformadas em espinhos, assim não perdem água. Algumas plantas vivem em solo lodoso e ficam com as raízes aéreas, melhorando a fixação, como as árvores nos mangues. Plantas de folhas grandes são próprias de clima úmido e de regiões chuvosas, como é o caso da bananeira. Nas regiões chuvosas apresenta uma atmosfera com uma umidade bastante alta. Grande parte da chuva volta para o ar. Nesses ambientes possuem folhas bem desenvolvidas. Existe uma infinidade de árvores e plantas da Mata Atlântica, como os ipês, e as bromélias, que são as plantas epífitas. O que são plantas epífitas? São plantas que necessitam da árvore para sobreviver, mas não prejudicam os hospedeiros. Quando as plantas prejudicam os hospedeiros, elas são chamadas de parasitas, né? Muito bem, Florestan. As plantas obtêm a sua energia através da fotossíntese. A fotossíntese é um dos mais importantes fenômenos da biologia e tem importância não só para as plantas, mas também para todos os seres vivos. Com água e energia solar, as plantas retiram constantemente dióxido de carbono e devolvem oxigênio livre, garantindo a nossa respiração. Vejam essa experiência. Coloque uma folha num copo com álcool e em pouco tempo vocês vão ver que toda a cor da folha sairá no álcool. Essa é a clorofila das folhas. Cultivar uma planta sem conhecer o seu corpo é o mesmo que tentar chegar a algum lugar sem conhecer o caminho. Pode dar certo ou não. A planta ser viva assim como o homem, a planta é dividida em partes, com funções definidas, que devem ser muito bem cuidadas. A planta é composta de raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A raiz é a parte responsável pela alimentação. É através da raiz que a planta absorve água, sais minerais e conduz matéria orgânica até o caule. Ela funciona também como despensa, guardando reservas de nutrientes. O caule é a espinha dorsal da planta, mantendo-a ereta. O caule tem várias denominações. Nas árvores chama-se tronco, haste nas plantas rasteiras e tenras, estipe nos coqueiros e palmeiras, e como, quando dividido em nós e entre nós. O caule pode ainda ser chamado de estolão, nas suculentas e trepadeiras, e quando modificado é conhecido como rizoma, bulbo, gavinha ou espinho. As folhas são responsáveis pela fotossíntese, respiração e transpiração, funções primordiais de um ser vivo do reino vegetal. Geralmente são constituídas de lâminas e pecíolos, cabinho que a une ao caule. Representam-se de várias formas, lineares, oblíquas ou lanceoladas. Quando uma flor desabrocha, significa que está pronta para reproduzir-se. Com a parte masculina e a feminina perfeitamente estruturadas, os agentes da natureza conseguem depositar o pólen no estigma, fecundando o óvulo e o ovário. Quando a planta dá uma flor, está em sua fase mais crítica, pois direciona toda a energia a essa atividade. O fruto é o ovário fecundado que se incumbe de proteger a maior riqueza de uma planta, a semente, guardando-a em seu interior. Homens e animais que se alimentam dele transportam sementes para os outros locais, ampliando a proliferação das espécies. Minha avó faz um chá de plantas que cura resfriado. Bia, os remédios basicamente são feitos de plantas. A maioria das plantas são medicinais. As plantas medicinais são plantas que contêm substâncias bioativas. Muitas dessas plantas são venenosas ou tóxicas, devendo ser usadas em doses muito pequenas para terem o efeito desejado. Na realidade, toda planta, mesmo alimentícia, pode ser potencialmente tóxica dependendo da dosagem. Existe um grande número de plantas medicinais em todo o mundo, usadas desde os tempos pré-históricos na medicina popular por diversos povos. As plantas medicinais são utilizadas na medicina atual, fitoterapia, em diversos países, incluindo o Brasil. Vocês querem um chazinho de folha de maracujá?
Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de ciências. Hoje nós vamos estudar mais um pouquinho sobre as plantas, mas hoje nós vamos estudar as plantas em nossas vidas. Nós vamos começar a ver as utilidades que as plantas têm em nossas vidas, nas vidas dos seres humanos. Então, vamos estudar segundo ano. Então, vamos lá. Então, vamos lá, segundo ano. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos estudar as plantas em nossas vidas. Nós vamos ver as utilidades que elas podem ter em nossas vidas. O que a gente pode produzir com as plantas, o que a gente pode fazer com essas plantas. Então, primeiro de tudo, nós temos que ter a noção que as plantas são importantes fontes de matéria-prima para a fabricação de uma grande variedade de várias coisas, de um monte de coisas que nós podemos fazer com as plantas. Então, a partir da planta, que é considerada uma matéria-prima, nós podemos encontrar produtos que consumimos diariamente. Então, um monte de coisa que você vai ver hoje, você vai descobrir que é feito com a planta, isso mesmo. Então, vamos começar. Primeiro, segundo ano, os móveis. Isso mesmo, os móveis são produzidos a partir das árvores do ambiente. Então, os móveis são produzidos a partir da madeira, do caule, isso mesmo. Então, a tia botou aqui um exemplo para vocês, que é um guarda-roupa. Então, na sua casa, na casa da vovó, na casa do vovô, na casa da titia, da madrinha, na casa de amigos, nós com certeza já encontramos algum móvel feito de madeira. E essa madeira nós vamos retirar do caule, certo? Também nós vamos usar as plantas para o paisagismo. É onde nós utilizamos as plantas para ornamentações de jardins e praças. Então, quando falamos em paisagismo, falamos da planta na sua parte de ornamentar, de enfeitar. Olha que lindo que pode ficar um lugarzinho bem especial, feito de paisagismo, certo? Um terceiro produto que nós podemos fazer com as plantas são os cosméticos, que são feitos e utilizados das substâncias encontradas nas plantas para a produção dos produtos. Então, existem algumas plantas específicas que nelas são retiradas as suas substâncias, que são feitas os cosméticos, lá, como eu botei para vocês. O sabonete líquido de camomila, de alecrim, e existem vários outros produtos que nós podemos fazer a partir de uma planta, de uma substância, de uma planta e fazer um cosmético, certo? Outra coisa que nós podemos utilizar a planta como matéria-prima são as bijuterias. Essas plantas utilizadas na fabricação de brincos, de pulseiras, de cordões e entre outros. Então, a planta também serve bem legal para isso, para a gente montar as nossas bijuterias, que nós podemos fazer brincos, pulseiras e cordões. Olha lá que a tia colocou para vocês uma imagem de um cordão, onde mostra uma florzinha lá dentro. Então, podem ser feitos de várias formas, certo? E também nós vamos ter o produto de limpeza. Isso mesmo, alguns produtos de limpeza serão feitos a partir das substâncias germicidas encontradas nas plantas. Então, existem algumas plantas específicas que produzem esses germicidas, essas substâncias chamadas germicidas. E a partir daí, os produtores, as fábricas vão lá e retiram essas substâncias dessas plantas certas, das plantas específicas, para produzir os produtos de limpeza. Olha lá que a tia colocou aí para vocês. Fórmula à base de plantas para uma casa limpa de verdade. Então, esse produto aí é para limpar a casa, feito com a base de plantas, ok? E também nós vamos ter a parte dos medicamentos, isso mesmo. Irão existir alguns medicamentos feitos de plantas, feitos à base de plantas. Então, são os medicamentos chamados de medicamentos naturais. Então, algumas plantas também, plantas certas, plantas específicas, irão produzir algumas substâncias para servirem de medicamentos. Então, a partir daí, elas foram estudadas,
foram retiradas da natureza para um estudo, para saber a planta certinha que será retirada e ser extraída essas substâncias para produzir os remédios naturais, ok? E por último, nós vamos encontrar as plantas como matéria-prima também das roupas, isso mesmo, onde nós vamos encontrar roupas de algodão e de linho. E essas duas partes nós vamos encontrar nas plantas, que é o algodão e o linho. Então, nós vamos utilizar a planta também como matéria-prima para as roupas, para a confecção de roupas. Aqui, o exemplo que a tia colocou para vocês. Esse daí é uma blusa feita de algodão. Então, a partir das plantas também nós podemos encontrar nas roupas, certinho, segundo ano. Espero que tenham gostado e tenham feito descobertas bem legais sobre o uso das plantas no nosso dia a dia. Beijos e até a próxima! Sou uma árvore feliz, tenho tronco, folhas e raiz. Minha alegria é servir, passarinhos voam sobre mim. No outono perco as folhas, na primavera volto a florir. No verão te dou a sombra, como é bom te ver sorrir. Sou uma árvore feliz, tenho tronco, folhas e raiz. Minha alegria é servir, passarinhos voam sobre mim.